Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós temos dois convidados do Clube de Astronomia de Brasília para falar com vocês sobre observações do céu, um assunto muito pedido aqui no canal. É o Matheus Félix e o Adriano Leonês. Muito obrigado. Obrigado você, Larissa. É muito legal estar aqui. E vamos lá. Acho que hoje vai ser bem interessante. Agradeço o convite, Larissa, e vamos conversar um pouquinho sobre observação do céu e o que a turma quiser saber. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês entraram no CASB, né? Quais os interesses de vocês, como foi o interesse pela astronomia. Bom, deixa eu começar falando então sobre mim. Pessoal que não me conhece, eu sou Adriano Leonês. Eu já tenho, digamos, uma história aqui na área de ensino e divulgação no âmbito do Distrito Federal, porque eu sou membro do CASB desde 2010. Conheci o CASB, por incrível que pareça, no Encontro de Astronomia em Londrina, no ENAST, que é o Encontro Nacional de Astronomia. Mas, no meu caso, o meu interesse pela ciência veio da minha infância, lá nos anos 90, porque era um período que a internet não estava tão desenvolvida, nós não tínhamos, assim, acesso a páginas de internet ou algo do gênero. O que tínhamos eram revistas, como a Galileu, como a Super Interessante, que divulgam a ciência até hoje, e hoje são páginas na internet que trazem esse conhecimento para nós, né, pelo menos ao grande público, na área de astronomia, na área de biologia, ciências biológicas, físicas, etc. E eu cresci com esse interesse na ciência, mas a astronomia veio para mim no curso de Ciências Naturais, durante a minha graduação. Entre 2011 e 2013, eu trabalhei com planetário móvel, e de 2013 até 2021 eu trabalhei no Planetário de Brasília, como professor, como monitor e como educador, dentro dessa área da divulgação e popularização da ciência e das ciências espaciais, da astronomia no caso. Adriano, legal que você falou você mencionou da internet, né, que começou o boom ali na década de 90, e o curioso é que o CASB, né, o Clube de Astronomia de Brasília, ele foi fundado em 1986, por causa da passagem do cometa Halley. E imagina, já era difícil, né, interagir com as pessoas em grande escala ali, e o CASB foi o primeiro clube aqui de astronomia da região, e o pessoal teve que mobilizar jornais e tal, e fazer um trabalho ali bem manual para poder juntar uma galera para observar o cometa. E enfim, o CASB é até mais velho do que eu, né? Eu tenho 28 anos, eu conheci o CASB anos depois, lá em 2006, mais ou menos, quando eu tinha já uns 12 anos, mas o meu interesse na astronomia, né, veio lá desde os 8 anos, mais ou menos, que foi quando eu realmente comecei a ler algumas coisas e entrar na área e querer estudar mais sobre o céu. E ali, naquela época, quando eu estava já com uns 12 anos, eu sabia já identificar bastante coisa no céu, formação de planetas e tal, criação do sistema solar, criação do universo, e queria conversar com as pessoas sobre isso, mas era difícil encontrar pessoas da mesma idade ali com aquele conhecimento, com aquele interesse para poder trocar uma ideia. E aí foi quando eu comecei a buscar por grupo, né, de pessoas que poderiam conversar sobre isso, acabei encontrando o clube e participei de atividades ali com o CASB, desde onde que se chamava telescópio nas escolas, a gente ia levar o telescópio nas escolas públicas do DF também, e eventos de observação pública. Então, sempre foi o carro-chefe do CASB, né? A gente promovia, né? Parou por causa da pandemia, mas a gente promovia esses encontros públicos aqui em Brasília, onde dava a oportunidade de muita gente observar o céu pela primeira vez, sabe? Tipo, ver Saturno pela primeira vez, isso aí era muito incrível. Então, vou começar perguntando para vocês o que as pessoas mais têm curiosidade, como a gente começa a observar o céu, quais são os melhores telescópios, binóculos que um iniciante pode fazer suas primeiras observações. Primeiro, eu gostaria de falar que o melhor instrumento para um iniciante é esse aqui, ó, são os olhos. Porque a olho nu você consegue já aprender a identificar constelações, ver os planetas, tem planetas muito brilhantes como Vênus, Júpiter, e você consegue ver a olho nu. Então, o ideal é começar realmente ele se familiarizando com o que existe no céu para ser visto. Carta celeste, né, a gente chama de planisférios também,
São realmente cartas impressas ali que você consegue configurá-las de acordo com o horário, o dia do ano ali, e aí você tem ali, né, realmente o que você poderia ver no céu. E tem muitos softwares gratuitos, o principal deles que eu pessoalmente gosto muito é o Stellarium. Então você pode baixar para o computador, pode baixar para o celular, e ele te dá você tem a geolocalização ali, e a partir daquilo você já consegue começar a explorar o céu só com seus olhos e o telefone ali, já posicionando ali na sua frente, já consegue identificar bastante coisa. Então, fora os olhos, né, que é o primeiro instrumento que a gente usa para observar o céu, identificar as constelações, as estrelas, qual outro equipamento que seria interessante para um astrônomo amador iniciante? Um binóculo? Quais são os tipos de telescópios que vocês têm lá no CASB, que vocês acham que pode auxiliar as pessoas que têm interesse em comprar, que já identifica as estrelas, que já tem uma certa ideia e que queriam talvez comprar um telescópio, investir em observação do céu? Hoje, com o auxílio dos smartphones, a gente tem essa oportunidade de saber a exata posição em que estamos e a gente também consegue se posicionar geograficamente, saber a direção leste, oeste, norte e sul. Isso é importantíssimo. E também o smartphone, eles têm essa mobilidade de poder indicar na direção que você aponta o smartphone, por causa do giroscópio instalado no aparelho, qual área do céu você está observando. Isso ajuda bastante. Com isso, você pode partir para o uso do binóculo, para poder identificar ponto por ponto as estrelas e, posteriormente, as constelações que você está observando. Uma vez que você já tem uma certa prática de observação com o uso do binóculo e também da observação a olho nu, sem auxílio de equipamento nenhum, aí a gente parte para quais telescópios comprarmos. Entendam bem, essa postagem aqui, ela está com a cotação do dólar um pouquinho extrapolada, porque de 2 anos para cá, especialmente, essa cotação variou bastante. Então, considerem isso também. Que telescópios comprar? A gente tem aqui um modelo mais simples, depois o Matheus irá se aprofundar no tipo de equipamento, tubo, montagem, tripé, essas coisas. E o primeiro que eu vou citar aqui seria o modelo refrator acromático. Esses equipamentos são mais simples, são mais fáceis de se transportar. Eles têm uma abertura do tubo que varia de 50 a 90 milímetros do tubo e são mais básicos e limitados. Dependendo do que você quer observar, você tem boa observação de Lua, planetas e objetos celestes mais visíveis, como pequenos aglomerados estelares, tipo o aglomerado globular, por exemplo. Dá para observar bem, dependendo do instrumento. O preço deles variam de R$600, do modelo mais simples, que você pode encontrar no Mercado Livre, até a faixa de uns R$3.000. Aqui a gente fala modelo acromático. O que isso quer dizer? Que, tal como no binóculo, ou também num telescópio dessa natureza, você poderá observar bordas coloridas ao redor da lente. Isso pode atrapalhar um pouquinho a observação. Esse tipo de instrumento não vai te eliminar esse tipo de aberração. Ela aparecerá dependendo do quanto que você vai ter de ampliação do objeto. O modelo seguinte seria o refrator apocromático. Eles são mais potentes porque eles têm uma ótica mais revestida das lentes e costuma ser bastante utilizado por astrofotógrafos por causa disso, porque como ele elimina bastante essa parte de aberração cromática, você tem fotos melhores e acúmulo de imagens mais bem sucedido. Essa ótica é especial e ela não gera defeitos, essas aberrações que eu citei. Porém, com isso, quanto mais elementos você acresce no tipo de instrumento, um pouquinho mais caro ele fica. Esse tipo de instrumento, ele pode custar desde da faixa de 3.000 até R$10.000. O valor dele pode chegar a esse valor. E esses instrumentos, eles têm uma abertura um pouquinho maior em relação aos modelos, as lunetas comuns. Eles têm uma abertura que varia de 60, 70 até 103 milímetros, que dá 10 centímetros mais ou menos. Nós temos outro modelo aqui, que é o refletor newtoniano. Diferente da luneta, que usa lentes, os telescópios refletores usam espelhos. E ele tem esse nome de refletor newtoniano porque foi Newton, lá em 1600 e Deus sabe quanto, que concebeu a mecânica de concepção desse instrumento. Aí a abertura, aí você pode variar bastante, porque como o instrumento ele é mais fino, você consegue usar tubos maiores, e você já tem uma eliminação bem grande da aberração cromática. Então, você pode ter telescópios que variam de 70 até
350 a 400 milímetros de abertura do espelho, certo? Com isso, você tem um bom custo-benefício, instrumentos grandes, pequenos, tanto em relação ao tamanho do tubo quanto em relação à abertura dele. E você consegue observar desde objetos mais simples como planetas até corpos celestes bem grandes, como as galáxias. Então, você consegue ver galáxias, nebulosas, planetas, estrelas, detalhes da Lua, etc. Dependendo do instrumento, da complexidade, da abertura, tamanho do tubo, tipo de tripé, o preço vai variar de 2 até 10 mil reais, ou mais. Vai depender se o modelo é motorizado, se não é. Repito, o Matheus irá falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Em seguida, nós temos o que chamamos de modelo Cassegrain. O modelo Cassegrain ele utiliza um sistema de dupla reflexão no tubo, com a utilização de uma lente corretiva ou não. Isso vai variar dependendo do instrumento. Nesses instrumentos, tal como no newtoniano, a abertura também pode variar de 70 até 300 até 350 milímetros. E como ele tem uma ótica mais robusta, que utiliza um sistema de correção da luz que entra no instrumento, você tem mais detalhes daquilo que se quer observar, você tem uma abertura maior da distância focal com um instrumento um pouquinho mais curto, e você tem, consequentemente, uma melhor qualidade de imagem. Isso atrelado a um sistema robusto também da montagem e do tripé, você tem uma boa firmeza do instrumento, consequentemente uma estabilidade da observação, e com isso também, para astrofotógrafos, uma qualidade muito interessante da imagem que é produzida. Consequência, esse instrumento ele vai custar um pouquinho mais caro do que os modelos anteriores. Qual que é a variância? Da ordem de 5 mil até 30 mil reais ou mais. Esses valores podem ser bem absurdos mesmo. Onde comprar esses instrumentos? Repito, aqui no Distrito Federal, posso até dizer no Brasil todo, a gente não tem lojas especializadas que vendam instrumentos de observação astronômica. A única que existia um tempo atrás, que era como é que é o nome? Casa do Astrônomo? Casa do Astrônomo, não. Armazém do Telescópio, ficava no Paraná. Essa loja tinha um site e tinha uma loja física lá. Essa loja não existe mais. Então, você consegue comprar onde esses instrumentos? Você pode ir em páginas como o Marketplace do Instagram, do Facebook, sites de anúncio como a OLX, o Mercado Livre, o Shopee e tantos outros. E também fóruns especializados. Mas a gente tem sites especializados também, dos quais eu vou destacar 3 deles, que são a página astrolog.com, a página Telescópio com 2 L's e a página Casa do Astrônomo. Lá você vai encontrar instrumentos de observação, de fotografia, instrumentos e acessórios para telescópio, e esses instrumentos estarão todos lá. Bom, vamos então seguir aqui. Primeiro eu queria fazer umas colocações. Tem a parte dos binóculos também. Então, antes de você talvez ir para um telescópio, é muito comum que as pessoas comprem um telescópio, tipo, achando que elas vão montar em casa e de repente apontar para qualquer lugar e caramba, estou vendo a nebulosa, estou vendo Saturno, sem conhecer, né, muito do céu. Por isso que entra aquela coisa que é muito importante saber se orientar no céu para não se desapontar com sua compra aí no telescópio. E os binóculos podem auxiliar bastante ali. Eu tenho em casa aqui um binóculo que é um 25 por 50, né? Tem algumas especificações, né? Esses termos é bom se familiarizar, mas tem a ver com a abertura do binóculo e o quanto ele consegue ampliar a imagem. E com isso você já consegue identificar ali, né, o que é um aglomerado. Pô, tem um aglomerado de estrelas, aquilo ali tem uma nebulosa, e isso vai te ajudando a reconhecer mais os objetos no céu, né, com o auxílio de um programa como o Stellarium, ou tem o do Google também, acho que é o SkyMap, tem o Starwalk, tem vários aplicativos aí. Então, é bem interessante ter isso em mente. A outra coisa que é muito importante também, a gente vê muitas fotos online de objetos muito coloridos, muito incríveis de se ver, mas a maioria das fotos, primeiro que o que a gente capta no espectro da luz visível foi captado por uma câmera com um longo tempo de exposição, ela fica lá com o sensor aberto, captando aquela luz para poder formar aquelas cores. Outras cores são cores que são cores falsas, né, que são captadas do infravermelho, ultravioleta, por telescópios que têm a capacidade de enxergar o universo de uma forma que os nossos olhos não conseguem.
Então, às vezes, você vai olhar para a nebulosa de Órion e você vai ver uma coisa ali meio acinzentada e, de repente, isso pode impactar bastante e pensar, putz, não estou vendo negócio vermelho, rosa, azul e tal, cadê as cores? Porque, primeiro, né, nosso olho precisa se acostumar bastante ali para poder observar o objeto. Tem alguns que a gente realmente consegue ver algumas cores ali, mas você tem que estar com o olho mais treinado para isso. Ir num local bem escuro e ficar ali observando aquele objeto bastante tempo para poder ir saturando as cores nos olhos. Então, agora que o Adriano falou ali um pouco dos tipos de telescópios, eu vou compartilhar minha tela aqui, mostrar para vocês um pouco das montagens que existem. Bom, esse aqui é o Instagram do Clube de Astronomia de Brasília. Eu vou aproveitar aqui e fazer essa propagandinha. A gente tem alguns conteúdos bem legais aqui. Eu sou administrador da página, tá bom? Então, qualquer sugestão que vocês tenham também, pode comentar lá, eu leio os comentários e aceito sugestões. E aqui tem alguns posts, né, sobre observação no céu. Inclusive, a gente tem essa série do De Olho no Céu. Toda semana eu tento postar algumas coisas do que a gente pode observar no fim de semana. Eu uso como referência a localização de Brasília, né, mas a maioria dos objetos ali envolvem constelações, é algo mais geral, então praticamente qualquer ponto do Brasil, ali, a maioria das coisas que eu colocar aqui vocês conseguem ver. E aqui nós temos alguns tipos de montagens mais comuns de telescópios. Né? Existem vários tipos, mas eu considero essas três aqui como as principais, e que são a alta azimutal, a equatorial e a dobsoniana. Então, vamos entrar ali um pouquinho nelas. A equatorial, como é que ela funciona? E por que ela é a queridinha da astrofotografia? Ela tem dois eixos principais. Essa aqui da foto, ela é motorizada, ou seja, ela tem motores que auxiliam o observador, a pessoa que está utilizando o telescópio, a acompanhar o movimento aparente dos astros no céu. Então, vocês lembram, a Terra gira, e por causa dessa rotação da Terra, à noite você está observando um objeto ali na posição específica, e depois de uma hora ele já se moveu no céu, ele não está mais naquela posição inicial. E aí você, quando está com um telescópio que não é motorizado, que é manual, você precisa estar ajustando ele manualmente o tempo todo para poder não perder aquele objeto de vista. Então, a motorização das montagens te permite fazer isso de forma automática. Você alinha o telescópio e programa ele, deixa ele lá apontando para aquele objeto, e ele vai acompanhar aquele objeto por todo o período da noite. E por que a equatorial, tipo, ela é tão visada e ela é mais cara também, ela é muito mais complexa de se fazer, de se construir? Porque ela tem um eixo que aponta no polo sul celeste ou no polo norte celeste. Depois a gente pode entrar na parte de coordenadas do céu. Mas se vocês observarem aqui nessa linha vermelha, indicada pelo número 1, é o eixo polar, ou seja, você vai alinhar esse telescópio uma vez ali na noite, no início da noite, você vai ver onde está o polo sul celeste, para a gente que está no hemisfério sul. Então, vai apontar ele no polo sul celeste. E o que é o polo sul celeste? Né? É o ponto do céu onde todas as estrelas elas aparentam girar em torno. Então, ao longo da noite, todas as estrelas vão girando ali em torno daquele ponto. E aí, quando você alinha essa montagem equatorial ali, ela só vai precisar fazer um movimento ao longo da noite inteira, que é realmente girar o telescópio no mesmo sentido ali da rotação da Terra, para poder acompanhar o movimento aparente dos astros. E aqui, nessa região de cima, onde entra o tubo do telescópio, pode ser um refletor newtoniano, igual o Adriano mostrou naquela imagem dele, pode ser um Cassegrain, um refrator, de qualquer tipo ali. Claro que, dependendo do tamanho, você vai precisar de uma montagem mais robusta, um contrapeso maior e tal. E ela tem limite de peso aqui, né? Então você tem que verificar isso na hora de comprar a sua montagem. Pode ser, inclusive, a câmera sozinha, a câmera fotográfica aqui, você aponta ela como se fosse um telescópio, e o motor ali vai permitir que sua câmera ali acompanhe aquele astro ao longo da noite. E aí, qual que é a diferença dela para as outras, né? A alta azimutal, ela é uma das mais comuns
também mais barata em comparação à equatorial, e porque ela tem os dois eixos que se movem ali nas coordenadas no eixo cartesiano, no plano cartesiano, que você tem a horizontal e a vertical. E aí você manualmente, ou os motores dessas montagens, precisam estar sempre ajustando o telescópio nessas duas coordenadas. Então, ao longo da noite, ele não consegue acompanhar direto o astro, né? Assim, digamos, igual a equatorial. Ele precisa ajustar a posição na horizontal e depois corrigir na vertical também. Então, esses dois movimentos, o fato dela fazer dois movimentos, é o que pode tornar ela não a ideal para a astrofotografia, porque na astrofotografia você quer deixar sua câmera estável ali, estática, sem nenhuma tremedeira, né, sem tremer a montagem nem nada. Então, quanto menos movimentos a montagem fizer, melhor. E para observação, a alta azimutal, tipo, ela também é uma das mais indicadas assim para iniciantes, porque ela é fácil de mexer, ela é fácil de montar. A gente ainda vai ver uma que é mais fácil, só que ela também é mais encontrada aqui no Brasil, pelo menos o que a gente vê nos sites de telescópios, é bem comum. E associada aí com telescópios refletores, né, que normalmente também são um pouco mais baratos que os refratores, você pode encontrar aí como sendo uma boa opção. Aqui tem mais detalhes, né? Ela tem esse eixo aqui onde você ajusta o telescópio na horizontal, e esse outro eixo aqui indicado pelo número 2 é o eixo da vertical, que a gente chama de altitude, né, e azimuth. E tem também outro postzinho lá no Instagram explicando esses termos aí, se vocês tiverem mais curiosidades. A gente tem agora, por último, a montagem dobsoniana, que foi inventada por esse cara chamado John Dobson, e ela é uma variação da montagem alta-azimutal, ou seja, ela também tem dois eixos, você precisa ajustá-lo ali na vertical e na horizontal. O telescópio, esse aqui é o tubo do telescópio, não, esse tipo de montagem, ela aguenta telescópios maiores, é mais fácil de montar do zero também, se você quiser iniciar na construção de telescópios, assim, você pode optar por uma montagem dobsoniana, e tem várias variações desse tipo de montagem, tem a truss tube, tem outros tipos que seguem esse modelo básico aí do dobsoniano, que é essa base, que é bem estável. Ela tem o eixo aqui, que é essa plataforma giratória, esse aqui é o ajuste horizontal, que é o azimutal, e esse eixo, essa coisinha preta aqui, é o que sustenta o telescópio para você fazer o ajuste na vertical ali, o ajuste de altura dele. Então, tem muitos ATMs aí, que é a sigla para Amateur Telescope Making, então é o pessoal que monta telescópios de forma amadora. Então, esse modelo dobsoniano é muito legal para começar aí, e tem muitos kits também, inclusive no Brasil, vendidos para você montar seu telescópio em casa. Então, eles vendem o espelho primário, que fica aqui embaixo, no caso dos refletores, daqui tem o espelho secundário, que fica no meio e tal, e você pode usar a criatividade aí para pegar um tubo de PVC, sabe? Você tem vários tipos de coisas que você pode fazer na hora da construção de um telescópio. Inclusive, esse tipo de telescópio foi o meu primeiro. Então, eu tinha um telescópio da Celestron, e era de 8 polegadas, são ali 200 milímetros de abertura dele, o diâmetro do espelho, e era muito fácil de montar. Isso era ruim de transportar, né? Porque o dobsoniano, ele, por ser maior ali, realmente é complicado. Você precisa ter um espaço bom em casa para guardar. Mas chegando num local ali de observação, basta colocar essa montagem aqui direto no chão, na superfície plana, colocar o telescópio em cima, prendeu e pronto, você já pode movê-lo ali para onde você quiser observar. Tem mais alguns detalhes. Então, a princípio, essas são as montagens principais. E é isso. O esclarecimento de vocês a respeito do telescópio, dos telescópios, dos tipos de montagem, eu acho que foi muito boa, deu para o pessoal em casa entender um pouquinho, e caso tenha interesse em começar essa observação do céu, qual é o astro ou a estrela mais fácil de ser observada? Não vamos descontar a Lua. Qual seria, fora a Lua, o objeto mais fácil para ser observado?
Tá? Eu vou destacar dois astros assim principais para poder estar iniciando a observação, e épocas diferentes também. No final do ano, entre os meses de novembro e fevereiro, a gente consegue ver a famosa constelação onde estão as Três Marias. Ela é fácil de identificar porque ela vai estar na direção onde o Sol nasce e na direção onde o Sol se põe durante a noite. E ele vai caminhar exatamente nessa faixa, indo para o meio do céu. A gente vai ter as Três Marias, são estrelas que estarão alinhadas no centro de um retângulo. Então, uma constelação bem simples e fácil de identificar. Duas estrelas ao lado dessa constelação, onde estão as Três Marias, a constelação de Órion, são destacáveis de observar. Uma delas é uma estrela avermelhada chamada Aldebaran, que vai estar numa ponta na direção norte, e uma outra estrela se chama Sirius, que vai estar na direção sul, que é a estrela mais brilhante do céu. Outro agrupamento de estrelas para poder identificar é no meio do ano, entre os meses de maio até agosto, temos aí mais ou menos 4 meses, que é a constelação de Escorpião, que ela tem o formato de uma interrogação invertida, que nasce na direção leste, a mesma direção onde a constelação de Órion também vai aparecer, é fácil de identificar. E ao longo dos meses de maio, junho e julho, você vai poder observar também a constelação do Cruzeiro do Sul, perto da constelação de Escorpião. A constelação de Escorpião é aquela famosa constelação que tem uma estrela vermelha chamada Antares, que é bem fácil de identificar porque ela tem um brilho avermelhado bem característico. E a constelação do Cruzeiro do Sul, ela tem um formato evidente de uma cruz. É uma constelação que é relativamente simples de identificar. Porém, na direção sul do nosso céu, a gente tem a figura do Cruzeiro do Sul, propriamente dita, e uma figura ao lado direito dela que está na direção da constelação do navio, que a gente chama comumente no meio astronômico de falsa cruz. A constelação do Cruzeiro do Sul é um pouquinho menor do que esse agrupamento aparente. Então, essa é uma coisa importante a ser destacada. E falando de uma forma geral, Vênus é um planeta que fica muito evidente no céu, então, normalmente mais próximo do horizonte. Os planetas que têm a órbita ali mais próxima do Sol, você consegue observar eles mais próximos do horizonte. Então, se você observa que tem um ponto muito brilhante ali no horizonte, está logo antes do Sol nascer, ou logo depois que o Sol se põe, muito provavelmente vai ser Vênus. E Júpiter seria o segundo ali, que normalmente fica mais alto assim, no céu à noite, mais tarde, né, bom, depois que o Sol se põe, você consegue observá-lo já. Às vezes antes, inclusive, porque ele também é bem brilhante. Então, logo quando o Sol está se pondo ali, ainda tem um pouquinho de claridade no céu, as outras estrelas não apareceram ainda, você vê um ponto brilhante assim, acima da sua cabeça, há uma grande probabilidade de ser Júpiter. E isso, para confirmar, inclusive, com um binóculo ali, depois você pega uma prática, você já consegue observar e falar, nossa, é Júpiter mesmo. Então, acho que Vênus, Júpiter, Saturno, acho que seria ali Saturno e Marte, não lembro exatamente da magnitude deles, né, do brilho deles, mas estão ali parecidos. Então, são os principais planetas que a gente consegue observar tanto a olho nu, né, e saber qual que é o ponto ali, você consegue identificar aquele pontinho brilhante no céu, e como no telescópio, Saturno, você consegue ver os anéis e tal, depende também ali do tipo de equipamento que você está usando, mas não precisa ser um equipamento super caro. E Marte você vai ver realmente como um pontinho vermelho, não espere ver as calotas polares ali, não vai ver a sonda da NASA ali, entendeu? Tipo, você vai ver um pontinho brilhante, vai aparecer uma estrela. Mas, curiosidade, Vênus, a gente consegue observar as fases de Vênus, porque Vênus é um planeta que tem fases como a Lua ali, ele fica uma borda iluminada, outra sombreada ali, tem a fase crescente, minguante, então isso a gente consegue observar também com um binóculo. E eu queria aproveitar que o Matheus tem uma certa experiência também com astrofotografia, e a gente vê aquelas belas imagens de astrofotografia na internet. Quem quer começar a fazer astrofotografia? Qual que é a sua dica para quem quer começar? Já sei observar o céu, já tenho meu telescópio, ainda não tenho uma câmera, como que eu faço? Tá, uma das primeiras coisas assim que eu fiz na vida, né, para iniciar na astrofotografia, era primeiro começar, claro, com fotografia da Lua. E isso associado ao equipamento em si, não só pegar o celular e tentar tirar uma foto da Lua.
Mas você tem metodologias ali de astrofotografia que funciona, por exemplo, com uma webcam. Você pega uma webcam, coloca ali na parte da ocular do telescópio, que é para onde a gente olha, e você faz vídeos. Então, você grava um vídeo realmente da Lua ali, ou de Júpiter, sabe, dos planetas mais brilhantes, Vênus, Júpiter. E a partir desse vídeo, você consegue passar ele por um programa ali de processamento de imagens e transformar esse vídeo numa imagem ali que é bem melhor do que sabe, tipo, você tentar apontar uma câmera daqui ou o celular. Então, eu realmente comecei assim, fazendo vídeos ali da Lua e de Júpiter. E, claro, na astrofotografia, já vou falar que é um hobby caro e você passa muito tempo na frente do computador editando as imagens. Você precisa, é um volume muito grande de imagens que você tira de um mesmo objeto para poder fazer aquela imagem final ali bonitona. Então, você vai ter contato com o Photoshop, o Adobe Photoshop, Lightroom e outros programas, tipo Registax, StarStax. Então, tipo, tem vários softwares diferentes aí. E aí, claro, a pessoa tem que ir entrando realmente na comunidade, falando com pessoas que trabalham com diferentes tipos de software, e ela vai se encontrar ali. Tem pessoas que preferem um grupo de software, tem pessoas que preferem outros, e aí você vai se encontrando. Então, acho que a minha primeira dica seria essa. E para quem não tem, né, um equipamento, mas tem uma câmera ali, o ideal é que a câmera tenha um controle de exposição. Então, normalmente, aquelas câmeras profissionais, aquelas grandes que trocam a lente, né, que a gente chama de DSLR, que realmente ali você precisa de uma câmera dessa para poder fazer uso do sensor dela. O sensor daquelas câmeras é muito maior do que o sensor de um celular. Então, você vai ter uma qualidade melhor ali de captura e de realmente customização daquele dispositivo, de programar o tempo de abertura, programar a abertura da lente também. Você precisa ter um certo controle sobre aquele software lá. E isso, às vezes, o celular não te dá. Tem uns iPhones aí que você consegue fazer umas programações. Tem alguns celulares com Android que até consegue também. Mas o tamanho do sensor é muito importante. Então, beleza, tem uma câmera. Uma das fotos mais legais, assim, que eu gosto de praticar também é a de rotação de polo. Então, você aponta a sua câmera ali para o polo sul celeste, né? Então, lembrando, tem que saber identificar onde é que está o polo sul. E você deixa a câmera ali captando a luz daquelas estrelas. Claro que você vai fazer várias fotos ali de curta exposição, por exemplo, você fica 30 segundos captando aquela luz, aí tira outra foto, continua 30 segundos e tal, e você faz umas 200 fotos dessas, 200, 400. E aí o que vai acontecer é que quando você empilhar essas imagens, você vai ver na tela mesmo o movimento aparente das estrelas, ela vai parecer riscos assim no céu, e fica muito bonito quando você combina com uma paisagem legal, e aí você pode usar bastante da criatividade, sabe? Então, muito da astrofotografia, às vezes você aponta a sua câmera ali, você tem um super telescópio e tal, você aponta para a nebulosa de Órion. Beleza, se você fizer a melhor foto que você conseguir fazer, ainda vai ser muito parecida com o que outra pessoa fez, porque é aquele mesmo objeto e tal. Então, essas fotos de rotação de polo ali, de alta exposição, você capturando a paisagem que está em volta, é muito boa para exercitar a criatividade também. Para finalizar, eu queria perguntar para vocês como que eu faço para me associar ao Clube de Astronomia de Brasília, como as pessoas podem ter acesso aos telescópios, aos eventos de vocês, para aprender. Bom, gente, a gente tem o site do clube, www.casb.org.br, e no momento a gente está parado, né, com os eventos públicos, então nós estamos só movimentando aí realmente o conteúdo na página do Instagram. A gente tem um grupo lá no Facebook também, a Casbnet, mas realmente o Instagram é o que está sendo mais movimentado agora no momento. Todas as informações sobre o clube a gente vai postar lá no Instagram, e futuros eventos também. A gente espera muito que a gente possa voltar já com as observações aí. Por enquanto a gente está em época de chuva aqui, mas quando abrir o céu, a gente queria dar essa oportunidade aí para a população de novo. Então, fiquem ligados lá no Instagram,
a associação, a gente tem uma anuidade de R$ 90, e aí esse valor é convertido para o clube aí para a gente bancar esses eventos que a gente faz. E lá no site tem mais informações sobre a associação, mas realmente fiquem ligados aí no Instagram para poder acompanhar as novidades que virão. De minha parte, eu tenho duas recomendações. A primeira tá indo conhecer quem é daqui de Brasília e região, e até o Planetário de Brasília. Acredito que vocês tenham acesso lá, o Matheus já esteve lá, acho que ele levou você também, não estou lembrado. Porque é um local em que se a gente não tem oportunidade de ver o céu ao vivo, com esse tempo fechado, o planetário é uma boa oportunidade de estar conhecendo o espaço, estar conhecendo sobre a astronomia, sobre assuntos diversos que a gente trata, que a gente curte acompanhar, como a exposição que tem lá sobre galáxias e nebulosas, né, o Observatório Europeu do Sul, um pouquinho sobre o trabalho da Agência Espacial Brasileira, que vale destacar hoje, 10 de fevereiro, completa 28 anos de existência. E é um espaço onde as pessoas costumam ir, não somente por conta da oportunidade de conhecer o espaço, de conhecer o céu, detalhes de observação, mas também lá há a oportunidade também de saber dos eventos que o CASB promove, porque existe a parceria entre o Planetário de Brasília e o CASB. Em geral, no Brasil, existem clubes de astronomia que normalmente estão associados ou a universidades ou a centros de ensino de ciência, ou museus de astronomia, como é o caso do Rio de Janeiro. Lá tem o Planetário da Gávea, né, o Planetário do Rio, fica lá na área da região do Aterro do Flamengo, o planetário lá. Ele fica próximo ao MAST e também ao Observatório Nacional. É um exemplo. Em Minas existe o CEAMIC, que é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Ele fica também junto à turma ali da UFMG. Então, são alguns exemplos da turma espalhado pelo Brasil que promove e divulga astronomia no nosso país, tá certo? É isso que eu tinha a dizer. Gente, muito obrigada pela presença aqui no canal. Eu agradeço a disponibilidade de vocês para ensinar a gente sobre telescópios, observação do céu, e fica o convite para todo mundo passar lá na página do Instagram do CASB para entender um pouco mais sobre telescópios, montagens, observação do céu. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você, foi uma honra estar aqui. Foi muito legal o papo. E é isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu agradeço o convite também e me coloco à disposição para participar de futuras conversas aqui com você, com os seguidores e com a turma toda aí que está interessada em saber mais sobre a ciência astronômica. Um beijo. Tchau.